Olá, meu irmão e minha irmã, nós estamos no nosso programa Com Fé Venceremos e nós estamos numa série falando sobre o apóstolo Paulo, o exemplo da vida dele, aquilo que o Evangelho faz na vida de um homem e de uma mulher que se abrem. Nós estamos usando Paulo como um testemunho, como um exemplo disso. Meu nome é Fernando Nascimento e nós estamos já numa série mesmo. É interessante que você que está assistindo esse programa busque os anteriores para que você possa ter o contexto adequado. Nós já falamos a respeito de Paulo antes da sua conversão, né, o que ele era como perseguidor. Depois falamos da sua conversão, da sua preparação para o ministério. Ele passa 3 anos na Arábia, depois ele volta para Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, sobe a Jerusalém para ser apresentado aos apóstolos. Os discípulos levam ele para Cesareia, ele teve que ir embora de Jerusalém, porque o ambiente não era nada favorável. Ele fica 10 anos no anonimato em Tarso, porque Deus tinha que preparar o coração desse homem que, a tese que eu coloco é essa, se achava muito autossuficiente, se achava aquele que ia liderar, e Deus tinha que trabalhar o coração dele, até que Barnabé se lembra dele e o leva para Antioquia da Síria, onde estava acontecendo um grande avivamento espiritual. Ele prega com Barnabé por 1 ano, até que o Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho dado. E eu brincava com você, se você já foi reserva de alguém um dia, porque Paulo teve que aprender a ser reserva de Barnabé, a ser discipulado, a ser liderado por Barnabé. A partir de agora eu quero falar com você sobre a primeira missão de Saulo. É interessante que Saulo vai para a cidade de Chipre. E quando ele chega em Chipre, ele está pregando para o procônsul, e esse procônsul é cercado por um mago, né, chamado de Elimas. E o Elimas tenta impedir que Saulo pregue para o procônsul, para esse procurador. Enquanto Saulo está tentando pregar o evangelho e o procurador quer ouvir e o Elimas fica atrapalhando, Saulo se enche de zelo, olha para o Elimas, aponta para ele e diz: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. Naquele exato momento o Elimas fica cego, o temor toma o lugar, o procônsul se converte a Cristo e há um grande número de conversões naquele momento. Naquele momento, Deus já sela Paulo como um apóstolo que prega com demonstração do poder de Deus. E em Antioquia, ele deixa de usar o seu nome hebraico Saulo e começa a usar o seu nome latino Paulo. E se levanta como um grande pregador. Paulo vai para a região da Panfilha, e na região da Panfilha era uma região bastante pantanosa. Paulo é acometido por uma doença, algo parecido com malária, e Paulo vai descrever isso posteriormente como um espinho na carne. É uma doença que muitas vezes o fazia até alucinar de tamanha dor que ele sentia. Uma doença que atrapalhou a sua visão. Paulo tinha problemas de visão. Por isso que muitas vezes, para poder escrever, ele fazia uso de um secretário que pudesse escrever para ele. E quando ele pegava a pena, ele escrevia com letras garrafais. Inclusive ele diz isso aos Gálatas: vede com que grandes letras eu vos escrevo, porque ele tinha problemas de visão. Tudo isso foi por causa dessa doença que ele pegou na região da Panfilha, uma região pantanosa. E nesse momento, João Marcos, que é São Marcos, o evangelista, que estava na caravana missionária, ele simplesmente abandona a caravana e vai embora para Jerusalém. Algumas teorias são levantadas, né? Pode ser que Marcos foi embora porque ele era jovem e ele achava que sair em missão era algo gostoso, legal, divertido, uma aventura bacana, e
percebeu que não era nada disso, então ele quis ir embora. É possível que Marcos tenha ido embora porque antes o líder da missão era o seu tio Barnabé. Mas de repente a liderança passa para Paulo e ele pensou, sob a liderança do meu tio eu vou, mas sob a liderança de Paulo eu não quero. Então ele simplesmente foi embora. Há uma outra teoria, talvez a mais plausível, que ele percebeu que Saulo tinha ficado doente, percebeu por onde eles andavam, teve medo, ele ainda era jovem, teve medo de também ter ficado doente. E Marcos vai embora e deixa Barnabé e deixa Paulo para trás. Então, Paulo fala dessa doença em 2 Coríntios 12, 7, como um espinho na carne. Por causa da doença, Paulo sai da região da Panfilha e vai para as montanhas do Cáucaso e prega em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, com lutas, lágrimas e com sangue, irmãos. Em Atos 14, 27, vai dizer que depois dessa primeira viagem, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia da Síria e começam a relatar quantas maravilhas fizera Deus em favor dos gentios. Uma nota de rodapé: no reino não há espaço para vanglória. Paulo não foi lá dizer tudo aquilo que ele fez. Paulo diz quantas coisas fizera Deus em favor dos gentios. A obra é do Senhor, é Deus que age, é o Espírito Santo que usa homens falhos e ilimitados para o seu reino e para a sua glória. Então ele volta para a igreja que o enviou, que era Antioquia da Síria, e começa a dizer tudo o que aconteceu em Chipre, tudo o que aconteceu na região da Panfilha, tudo o que aconteceu na região montanhosa do Cáucaso, com lutas, com lágrimas e com grande perseguição. Mas a palavra de Deus foi pregada e os gentios se convertiam e recebiam batismo. Só que Atos capítulo 15 começa a dizer que os judaizantes, ou seja, cristãos, que ainda tinham muito da religião judaica dentro de si, eles ouviram aquela notícia e, em segredo, foram por onde Barnabé e Paulo passaram, dizendo para as pessoas: eu sei que vocês são cristãos, mas agora vocês têm que se circuncidar, vocês têm que observar a lei de Moisés, vocês têm que comer assim, fazer isso, fazer aquilo. Começou a derramar um monte de preceitos da antiga aliança, dizendo: se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos. Quando Paulo soube disso, Paulo ficou irado e levou a situação para Jerusalém, e ali começa o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e eles discutem. Nesse concílio falou Paulo, nesse concílio falou Pedro, nesse concílio falou Tiago. Imagina que coisa maravilhosa. E eles levantando, falando sobre essa situação, e a igreja diz, não vamos impor nada da lei aos gentios, basta que eles sejam batizados, basta que eles tenham fé no Senhor Jesus e alguns preceitos para não escandalizar os judeus. Então, que eles não comam carne oferecida aos ídolos, que eles não comam carne sufocada, alguns preceitos mínimos, básicos, para que haja uma comunhão, uma concordância dentro da igreja. Agora nós temos doutrina confirmada. Eles mandam carta para todas as igrejas dizendo: é assim que nós vamos proceder. Doutrina boa, então nós podemos partir para a segunda missão. E de fato, Paulo e Barnabé se preparam para a segunda missão, Só que acontece uma coisa interessante. Quando eles estão se preparando para a segunda missão, Barnabé fala assim, deixa eu falar bem perto de você. Barnabé falou: Paulo, seguinte, sabe o meu sobrinho, Marcos? Ele está querendo ir com a gente. E Paulo responde para Barnabé: comigo ele não vai. E Barnabé fala: não, por favor, não. E Paulo responde: comigo ele não vai. Ele nos abandonou, ele não vai comigo. E houve tamanho desentendimento entre Paulo e Barnabé, que eles já não puderam mais andar juntos. Nota de rodapé: os líderes não deveriam brigar, mas às vezes brigam. O que não pode acontecer é que no meio dessas coisas humanas, a obra de Deus seja defraudada. E isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque agora, ao invés de uma caravana, nós temos duas caravanas. Barnabé pega Marcos e
Paulo pega um profeta chamado Silas em Jerusalém e eles saem em missão. Eles tinham o desejo de ir para a Arábia. Mas o que acontece? Em sonhos, o Espírito Santo mostra para Paulo um jovem macedônio que diz: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E por causa dessa direção do Espírito Santo, o que acontece? A obra de Deus se inclina para o Ocidente. A obra de Deus se inclina para nós, irmãos, que estamos no Ocidente. Paulo vai, atravessa a Macedônia e começa a pregar o Evangelho. Deus dá a direção, mas Paulo escolhe as estratégias. Deus fala para ele: olha, atravessa a Macedônia, mas aonde ele vai, as cidades que ele vai, aonde ele prega, é Paulo que faz isso. E eu quero que você entenda que ele faz isso com estratégia. Paulo vai para Filipos, porque Filipos era a colônia romana. Tessalônica, por quê? Porque é a capital da Macedônia. Bereia, porque é uma das cidades mais importantes da região. Atenas, por quê? Porque é a capital intelectual do mundo. Corinto, por quê? Porque é a capital da Acaia. Perceba você, Paulo procura as capitais, as grandes cidades. Ali ele se fixa para quê? Para que a pregação do Evangelho tenha grande influência. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, irmã, que serve a Deus, você precisa ter estratégias. Você vai começar um grupo de oração? Vai começar onde? O lugar é de fácil acesso, as pessoas vão conseguir ir, o horário é bom, tem um ônibus que passa ali, os carros conseguem chegar, ou você vai enfiar um grupo de oração, ou vai começar seu trabalho num lugar onde as pessoas não conseguem ir. É tão difícil. Qual é a estratégia que você tem? Deus dá a direção, mas Paulo pensa de modo inteligente, estratégico, porque ele tem uma missão, e a missão é pregar o Evangelho com grande intrepidez. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, hoje na TV Evangelizar. Por quê? Porque é estratégico usar os meios de comunicação, é estratégico usar a TV, é estratégico usar o rádio, é estratégico usar a internet, é estratégico usar todos os meios que nós temos para pegar o Evangelho. Paulo também tinha estratégia. Isso é muito importante nós levarmos em conta. Paulo é guiado pelo Espírito Santo e vai aonde o Espírito o envia. Só que é engraçado, Paulo vai fazer a vontade de Deus e isso não priva ele de sofrer. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ô gente, nota de rodapé, deixa eu falar perto de você aqui. Ele não está fazendo a vontade de Deus, ele não está pregando o Evangelho, não é Deus que está mandando ele, não é o Espírito Santo que está mandando ele. E por que esse homem sofre? Muitas vezes nós pensamos que se nós estivermos junto de Deus, o sinal de que nós estamos junto de Deus é que Ele vai nos dar uma vida de prosperidade, que Ele vai nos cercar de bens e de serviços e de paz profunda e que não vamos ter dificuldades. Eu quero dizer para você, você está errado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo é prova disso. De Corinto, Paulo escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele fica ali por 18 meses, até que ele vai iniciar a sua 3ª viagem, que é muito importante nós falarmos aqui. Eu quero simplesmente ressaltar isso. Nós estamos nessa sequência de pregações, estamos falando sobre o apóstolo Paulo e iniciamos essa série explicando o nome desse programa, que você já acompanha há tanto tempo, né? Com fé venceremos. Não é qualquer fé, não é a mesma fé com a qual você joga na loteria, a mesma fé com a qual você vive de modo natural as coisas. Não. A fé que vence o mundo é a fé sobrenatural, a fé que transformou Paulo e que pode transformar você. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.